Chama Gêmea, Segredos do Masculino, parte 2. Dando continuidade, então. Nas regressões da Dolores Cannon, na década de 60, de 50, que ela tratava casais que estavam em dinâmicas de chama gêmeas e que fazia eles voltarem no tempo, para eles entenderem que eles já tinham vivido em outras vidas, para que eles firmaram um contrato espiritual para a evolução deles espiritual aqui na Terra e também do planeta, auxiliando nessa grande transformação planetária para a quinta dimensão, retornando para a essência, resgatando a unidade do masculino e do feminino. Ela afirma, que o arquétipo da grande mãe, da deusa, que é o que acontece com o masculino quando encontra a parte feminina, a chama gêmea, e ele percebe que ela é diferente de tudo e de todas que ele já encontrou, que ela sim é a sua grande deusa, porque remete, como eu disse no outro vídeo, às lembranças dos ritos ancestrais, nos quais pode ser que inclusive ele já foi salvo, liberto por essa mulher que hoje é a sua chama gêmea, já morreu e renasceu muitas vezes das mãos dela, que era a sua grande curandeira, e isso traz uma sensação de medo e pavor para ele, porque ele sabe que é ela que tem o poder de fazer ele morrer, renascer, quantas vezes for necessário, né? Então a Dolores Cannon afirma que o arquétipo da deusa está decodificado nas camadas do DNA do masculino, que está em dinâmica com sua chama gêmea. E quando há esse encontro entre parte feminina e parte masculina das chamas gêmeas, o que acontece é a ativação, por isso que a gente fala que é uma ativação o encontro do masculino e do feminino, a ativação da memória primitiva das primeiras vidas, existências desse masculino, aonde ele teve experiências talvez dolorosas de morte, onde ele foi salvo, onde essa mulher sagrada dele não conseguiu salvá-lo, mas onde a maioria das mulheres tinham seu poder intuitivo, toda a sua intuição na máxima potência, não eram ceifadas e trabalhavam com isso em prol do masculino, das crianças e de todo o povo, todo o povoado, né? Então, quando ele encontra a chama gêmea tão forte que ativa no DNA dele essas memórias, né? E o assusta, né? E ele entende esse feminino sagrado como fonte de vida, morte e renascimento. O masculino sabia que a deusa não era apenas a criadora, mas também a destruidora do que não servia mais. E essa destruição era sagrada e necessária. Quando você, como chama gêmea, entra na vida dele, você feminino entra na vida do masculino, chama gêmea, reativa esse conhecimento adormecido e ele sente que muita coisa vai mudar e que terá que deixar ir outras tantas para poder então se reconectar com você dentro do sagrado. E sair da zona de conforto para ele assusta, porque já está com a vida toda caminhando. Ele reconhece que você não veio só para amar, mas também para destruir tudo que é falso nele, para destruir as estruturas do ego dele, que ele confunde com identidade. Faz todo sentido isso, né? Os casos que eu pego, que a gente conhece, se tivesse chegado no tempo certo, era você na minha vida. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô ficando louco, eu não quero mais você. A minha vida andou para trás, eu já tenho minha família, já tenho minha esposa. Então, vai continuar vivendo na mentira, se não permitir que o divino feminino ative nele as verdades, né? O que ele quer, tá sendo leal a ele mesmo, as vontades dele, né? Então ele começa a ficar confuso, ele não compreende que essa destruição que você representa é amorosa e necessária, e não a morte em si, e não o fim da vida dele, né? Porque ele também traz muitos conceitos morais, éticos. Não entende que você é a curandeira feroz, que precisa abrir as feridas para limpar, quebrar os ossos que cicatrizaram tortos para voltá-los para o lugar. Ele não entende que essa cura é necessária e que é assim que acontece. Não entende que você é uma medicina intensa e necessária. No coração dele tem um altar secreto, onde a sua imagem é mantida mesmo quando ele nega. Mesmo ele falando, não quero, não sinto nada. Claro, o homem foi ensinado a não sentir porque é ser vulnerável. Não amar porque ele se torna fraco. Então ele vai falar para você 1000 vezes que ele não sente nada. Mas dentro do coração dele tem um altar secreto, onde
todas as memórias do que vocês viveram estão intactas. E de noite vocês se visitam em alma, em espírito, para se relembrar. Tenha certeza, mesmo que não sonhem um com o outro, né? Mas estão ligados porque são um só. Deixa eu ver o que mais aqui. Nesse altar, ele te venera como a deusa que é a luz e a sombra, que todos somos, que é o amor e a voracidade, que é a cura e que é a morte. Lá no coração, no altar sagrado, livre das exigências do ego e da sociedade, do não julgamento, ele não precisa fingir que você não existe ou que você é uma pessoa comum, que você não mexe com ele. Não tem que diminuir a sua magnificência para estar seguro. Isso explica a contradição dele quando você percebe nos olhos dele que ele te ama, mas nas falas e nas ações ele nega, ele faz o contrário. Ele te trata com indiferença, ele projeta em você as sombras dele, ele tem medo que as verdades sejam descobertas. E aí, nesse altar secreto, onde realmente ele te honra, a parte profunda dele sabe quem é você e que ele nunca deixou de te amar. Ele passa por várias etapas depois do encontro. A primeira é o reconhecimento súbito, algo elétrico, que ativa. E ele fala, eu conheço de algum lugar, eu já senti isso, e é isso que eu quero para minha vida. A segunda coisa que acontece é a ativação magnética, a força gravitacional que puxa ele em sua direção. E aí acaba causando terror, né? Confusão, ele acaba querendo fugir. E a terceira é a fuga em si, né? Pode passar meses, anos, mas ele já te reconheceu. E quando ele conseguir sair fora dessa vibração do ego, pode acontecer dele te procurar para uma união profunda, né? Essa fase é brutal para o feminino, que continua sentindo a conexão, não deixa de sentir em níveis profundos e não pode fazer nada. E ele age como se nada de especial tivesse acontecido. Mas essa negação não diminui o que aconteceu, apenas atrasa o processo da união. Enquanto ele nega inconscientemente os processos espirituais, estão acontecendo nele mudanças profundas. A energia do feminino, passando pela própria cura, está trabalhando nele, a favor dele, dissolvendo resistências, iluminando as sombras dele, preparando o terreno para a grande transformação que a sua ausência não aceita, né? Que ele não aceita e acaba te expelindo. A estrutura da Terra precisa estar preparada antes de semear, antes da conexão acontecer. E se ele se rendesse prematuramente, sem você passar pela cura do apego, da carência, do amor próprio, essa união não seria forte como pode ser quando vocês dois se curarem, né? Ele tem que sentir a sua falta, ele tem que relembrar quem é você, de onde você veio. Ele tem que saber que você é a chama gêmea dele. Ele te reconhece, a alma dele te reconhece. E se envergonha por ele não estar cumprindo o papel dele, né? Então, coisas que você pode e deve fazer para sair do sofrimento. Ancore-se na verdade, na sua verdade. Você sabe quem é, o que veio fazer, quem é ele, né? Isso é temporário, esse sofrimento, mas leve para si, para você passar pela sua melhoria. Pratique o desapego compassivo. Ame, mas sem agarrar, sem possuir. Não precisa do reconhecimento dele. Use o tempo dessa negação dele para evoluir. Mergulhe nas suas sombras, nas feridas. Fortaleça o divino feminino. E para você ser mais poderosa e para ele sentir também essa cura, porque vai reverberar nele, porque é o espelho, tá? Você se cura, acaba curando ele. Mantenha a conexão energética sem violar o espaço dele. Não procure, não manipule, mas ore, envie amor incondicional para ele. E confia no tempo divino, porque no tempo divino as folhas secas caem e as frutas vão ficar prontas para colheita, tá bom? Beijo no coração, namastê, espero ter ajudado. Curte, comenta, compartilha, me chama no WhatsApp para entrar no grupo de apoio. Beijão!